E para falar sobre o desenvolvimento desse dispositivo para identificação do novo coronavírus, eu converso agora com o professor Ronaldo Faria, do Departamento de Química da UFSCar, e também com o professor Henrique Pote Júnior, do Departamento de Medicina da UFSCar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, a participação de vocês aqui na TV UFSCar, e eu começo perguntando sobre a importância, da integração dos departamentos para o desenvolvimento dessa pesquisa, professor Ronaldo. A gente tem juntado os esforços, digamos assim, buscando sempre alguma coisa voltada para diagnóstico. Ou seja, o meu trabalho de pesquisa envolve o desenvolvimento de dispositivos aí que permitam a detecção de biomarcadores e tal. E numa conversa com o professor Henrique, a gente viu a possibilidade de fazer essa parceria. A parceria já existe há algum tempo. As doenças infecciosas, que é a minha especialidade, elas têm uma demanda mal atendida em testes diagnósticos, muitas vezes testes que têm um alto custo ou que têm uma baixa capilaridade. Então, sempre é de boa prática a gente está procurando por parcerias para otimizar a capacidade de detecção desse tipo de doença, né? E o coronavírus foi mais um catalisador, um propulsor dessa parceria. Bom, essa pesquisa específica, ela tem o apoio da FAPESP, e ela prevê, então, a utilização de um sensor eletroquímico para a detecção da própria saliva do paciente. Isso, esse projeto que nós aprovamos envolve, então, a detecção do material genético do vírus, que é o RNA. A gente pensou num dispositivo que permita fazer a detecção rápida, em menos de 1 hora, e que permita também fazer a detecção de mais do que uma amostra simultaneamente. Tá? Então, é um sistema que é eletroquimiluminescente. Então, na verdade, é um sistema que vai emitir luz. Então, se esse dispositivo, na presença de uma amostra de um paciente contaminado, ele vai acender uma luzinha ali, e aquilo ali é um sinal de que está com a Covid. Então, a ideia é exatamente isso. Você tem um sistema simples, ou seja, basicamente você vai ter uma imagem e permite fazer a detecção do material genético em muito pouco tempo. A ideia é aplicar tanto para a saliva quanto para a suave, que é aquela coleta que é feita pelo nariz. A ideia é ir para os dois. A saliva seria muito interessante, se der bons resultados, porque ela é muito mais segura também para quem coleta esse material. Sim, sim. Bom, uma metodologia, então, mais rápida, de baixo custo, de fácil entendimento ali dos profissionais da saúde. Como que isso vai impactar para os profissionais da saúde, professor Henrique, tendo uma tecnologia como essa? Essa tecnologia ela tem um diferencial que é fundamental. Hoje nós temos 2 maneiras de fazer esse diagnóstico. A primeira é buscando um anticorpo, nos popularmente conhecidos testes rápidos. Esses testes eles procuram o anticorpo, detectar o anticorpo que o seu corpo montou contra o vírus, só que para isso ocorra em níveis capazes desses dispositivos detectarem, ele requer em torno de 5, 6, 7 dias em diante. Então, para o diagnóstico daquele paciente que começou agora os sintomas, a gente não pode utilizar, não tem como um recurso de baixo custo e de rápido resultado esse tipo de testagem, né? Então, a alternativa para isso é uma testagem de biomolecular, que a gente chama. E o teste biomolecular, que é o RT-PCR, ele tem uma demanda de infraestrutura e de recurso humano, assim como de custo para a sua realização, muito alta. Isso faz com que sobrecarregue os poucos centros que têm essa expertise para realizar a testagem. Então, é nesse contexto que esse dispositivo de testagem que nós estamos propondo para desenvolver, ele se enquadra. Então, é trazer a capacidade que um teste biomolecular é capaz de dar, associado à velocidade e simplicidade e baixo custo que um teste rápido oferece.
Ainda mais numa época de pandemia, uma tecnologia dessa faria totalmente a diferença, né? Se, de repente, isso já existisse, talvez a gente não estivesse nessa situação, né? Sim, com certeza. Muito do que o mundo e o Brasil sofreu e ainda sofre é a ausência de uma capacidade de testagem maciça para os quadros iniciais. A temporalidade inicial da infecção, né? Nos primeiros 72 horas, a gente não consegue dar conta da demanda de testagem, e se eu tivesse essa capacidade de baixo custo e rápido acesso, eu conseguiria fazer o manejo mais rápido, oportuno, e isolamento e tratamento dos casos, né? Professor Ronaldo, em 2017, sua equipe desenvolveu um dispositivo semelhante, né, na detecção de biomarcadores para a doença de Alzheimer. A metodologia usada no desenvolvimento agora dos testes para a Covid-19 segue mais ou menos já a experiência desse trabalho do passado, lá de 2017? Sim, Kelly, esse foi digamos assim, foi um aprimoramento daquele primeiro, né? Ou seja, o alvo lá é um pouco diferente, lá não era material genético, era uma proteína, né? Um biomarcador presente no sangue. Mas aquele foi um trabalho bastante interessante, né? Isso foi feito junto com a professora Márcia Cominetti, no departamento de gerontologia, ou seja, eu, enquanto docente da química, eu necessito dos colegas da área de saúde, da área de biomédicas, ou seja, para me trazer o problema. Eu tenho as ferramentas, eu preciso da parceria. Muita gente deve estar se perguntando, nós estamos aqui no Brasil com a pandemia ainda avançando, né, pico de crescimento, né, número de casos, números de mortes, infelizmente, e aí, com relação a esse dispositivo para identificação do novo coronavírus, há já uma estimativa de prazo, de quando isso pode estar no mercado, quando pode estar disponível os profissionais da saúde, ou ainda não existe esse prazo? A gente acredita que aí, com mais umas 3 semanas, a gente começa a ter algum resultado. Isso para testes com amostras sintéticas, né, ou seja, é totalmente seguro, né? Mais um mês e meio, a gente vai refinar isso e a gente começa até lá, acho que a gente acredita que algumas etapas também são exigências que a gente tem para poder trabalhar com material humano, né, vai estar resolvido, a gente vai poder começar a fazer alguns testes em humano. Tá? Então, 2, 3 meses, talvez a gente tenha alguma coisa. Isso é a parte de desenvolvimento. Então, vamos supor que a gente consegue algo realmente muito bom, que dê um resultado muito bom, aí a gente vai ter que ampliar esse estudo. Depois de todo um processo, aí depois vem um processo ainda de aprovação de insulina-visa. Então, esse é um processo que acaba ficando um pouco longo, porque tem uma série de exigências que você tem que cumprir, elas têm que ser feitas rigorosamente. Acho que o Henrique pode até falar um pouquinho mais, Henrique, o Henrique tem até mais bagagem para o de saúde. Eu até tenho uma observação, professor Henrique, já que o senhor pode contribuir com a gente nesse sentido também. Por a gente estar numa pandemia, né, numa situação atípica, o senhor acredita que a velocidade para a aprovação de uma nova tecnologia como essa pode ser maior devido à gravidade, né, da Covid? Olha, como o Ronaldo tinha apontado, uma vez desenvolvido o dispositivo, ele precisa ser submetido para uma validação clínica, né? E a validação clínica depende de um tamanho de amostra, que a gente chama, que é o número de pessoas, de amostras a serem testadas, positivas e negativas, relativamente grande. Então, é um processo demorado, muito difícil de estimar o tempo para isso. Há uma certa confluência das organizações de pesquisa no Brasil, no sentido de contribuir com amostras para facilitar essa etapa de testagem, porque ele acaba sendo uma etapa limitante do processo de desenvolvimento como um todo, porque depende do resultado, depende da amostra positiva e da amostra negativa, né? E apesar de haver essa tendência de facilitar, ainda assim, há exigência de um rigor metodológico. De qualquer forma, né, parabéns já pela iniciativa, pelo trabalho, né, um trabalho muito importante, e agradeço realmente a participação de vocês aqui na TV UFSCar, e a gente fica aqui na torcida, na expectativa, para que o trabalho avance e que chegue realmente ao mercado para ajudar tanto os profissionais da saúde quanto aos pacientes, viu? Obrigado, Kelly. A gente também está muito animado com esse trabalho, a gente não vê a hora de começar, né? Acho que essa semana a gente já começa alguma coisa, que realmente esse é algo que é urgente, né?
Realmente a gente vai estar trabalhando com segurança, obviamente, né? Tá? Eu acho que também isso é bastante importante frisar, que a gente vai estar trabalhando com todos com o máximo de segurança possível. Obrigado. Obrigado, Kelly. Agradeço pela oportunidade e em busca do desenvolvimento mais rápido possível para suprir essa demanda que a gente está precisando num momento tão difícil.